Olá, galerinha! Vai começar mais uma aula do professor Janderson. Vamos finalizar o assunto dinâmica, parte 2. Hoje iremos falar sobre lei de Newton. Então a gente vai falar sobre as leis de Newton. A gente vai falar as leis que são divididas em 3, né? Primeira, segunda, terceira lei. A gente vai falar com calma os conceitos e o principal foco de cada lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela tem o nome de princípio da inércia. Tá? O que seria isso? O princípio da inércia. Inércia, algo que esteja parado. Então, o principal recurso da lei de Newton, da primeira, é que ele fala: o corpo fica parado e vai ficar parado até que haja alguma força que vai agir sobre ele. Então, o corpo fica parado e vai continuar parado. Quando tiver uma força, ele começa o movimento. Então, o corpo ele só vai começar a se movimentar se houver uma força sobre eles, né? Então, a menos que tenha uma força sobre ele, ele vai continuar parado. Só vai se mover se tiver uma força agindo sobre ele. Então, a primeira lei de Newton fala: a força é necessária para um corpo começar seu movimento. Tá? Professor, o corpo começou seu movimento. Por que ele para então? O corpo ele para seu movimento porque existem fatores que fazem com que ele tenha uma diminuição de força. Entre eles, o atrito e a resistência do ar. Então, o atrito e a resistência do ar vai diminuir a força, causando uma paralisação do corpo. Se não existisse atrito e nem a resistência do ar, a força inicial para mover um corpo, ele continuaria em movimento até... Ele não queria parar. Só iria parar quando ele encontrasse um atrito e uma resistência do ar, ou algo que impedisse o movimento continuar. Tá? Então, a primeira lei de Newton fala isso, o princípio da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que tenha uma força que dê um movimento para ele. A segunda lei de Newton fala do princípio fundamental da dinâmica, ou seja, uma força produz aceleração. Força tem relação com a massa, tá? Ou seja, você vai ter um gasto de força para causar aceleração desse corpo. Então, dependendo da quantidade de massa, você vai ter uma força para acelerar esse corpo. Então, é quantidade de força necessária para mover um corpo de um lugar para o outro. Tá? Então, depende muito da quantidade de massa para você conseguir mover esse corpo. Então, a fórmula que a gente vai usar é essa aí. Força é igual a massa vezes aceleração. A gente vai encontrar um valor de massa que será usado para mover esse corpo. Quanto maior a massa, maior a força. Então, a segunda lei de Newton fala isso. Newton será a unidade usada de medida. A gente vai usar Newton. Como eu já falei, quanto maior a quantidade de massa, maior a força. Tá? Então, isso tem a relação entre a força gasta e a massa para fazer isso. Quanto maior a massa, maior vai ser sua força para mover o corpo. A massa é a quantidade de matéria. E a unidade que a gente vai usar é Newton. Dinamômetro é um aparelho usado para medir a força. Tá? Então, caso você tenha você não precisa usar a fórmula. Se você não tem um aparelho, você precisa usar a fórmula. Que fórmula? F é igual a massa vezes a aceleração. A massa em quilogramas, a aceleração metros por segundo quadrado e a força será Newton ou N.
Vamos fazer um exemplo. Tá? Uma corrente, né, consistindo de anéis, tem uma massa de 2 kg. Está sendo puxado com aceleração constante de 2,0 metros por segundo quadrado. A força para puxar a corrente é... A gente quer saber o valor que o cara vai gastar essa força. Ele está puxando essa corrente. Quanto é que ele vai gastar de força? Então, eu vou jogar na fórmula. F é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho uma força? Eu não tenho uma força. Eu tenho uma massa? Tenho. Minha massa é 2. Eu tenho uma aceleração? Tenho. Minha aceleração também é 2. Jogando na fórmula, eu vou obter a minha quantidade de força que foi usado para mover essa corrente. O cara gastou equivalente a 4 Newton de força para mover a corrente. A segunda lei de Newton também fala sobre a questão de força-peso. O que seria uma força-peso? A força-peso, ela é dividida em gravidade. A gravidade da Terra, constante, arredondada, fica 10 metros por segundo quadrado. Sempre o valor da gravidade vai ser esse. O valor da gravidade ele não muda. Sempre será 10 metros por segundo quadrado. Então a gente sabe que para calcular força é igual a massa vezes a aceleração. Isso quando alguém ou algo estiver puxando na horizontal. Quando se puxa algo na vertical, você vai usar a gravidade, né? A gravidade sempre vai estar contra. Então você vai trocar a força pelo peso, tá? Então você vai trocar o F pelo P. Força peso é tudo que estiver na vertical, tá? Força horizontal, peso vertical. Força horizontal, peso vertical. Não importa se é peso ou força, a unidade de medida sempre será Newton ou N. Se você for calcular força, você vai usar Newton. Se você for calcular peso, você também vai usar Newton. Certo? Então, toda vez que tiver puxar, né, levantar, subir, que você tenha a ideia de força vertical para cima ou para baixo, você vai usar a fórmula de peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade sempre será 10 se estiver no planeta Terra. Observação, a gravidade do planeta Terra. Cada planeta, cada corpo celeste tem seu valor específico de gravidade. Na Terra, será sempre usado 10 metros por segundo quadrado. Aqui está um exemplo de algumas forças gravitacionais de outros planetas e sistema solar. Tá? Aí tem Terra 9,78, mas se usa para cálculo o valor arredondado, 10. Tá? Não se usa 9,78. Na Terra se usa 10 metros por segundo quadrado. Então vamos fazer um exemplo da força-peso. Um homem tenta levantar uma caixa, levantar. Então você quer subir para cima. Então já sei que é uma força vertical de 5 kg ou quilos, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical. Vertical, gravidade, vai subir. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa ele não me dá um valor, mas eu coloquei para facilitar, mas mesmo sem ele me dar no problema, toda vez que tiver força vertical, eu vou usar os 10 metros por segundo quadrado. Toda vez que tiver gravidade, é 10 metros por segundo quadrado. Eu vou jogar na fórmula peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Eu tenho peso? Eu não tenho peso, tá?
Eu tenho uma massa. Então eu vou jogar. Sempre lembrando que a unidade de peso é newton. A unidade de massa é quilogramas. Então eu joguei na fórmula 5 quilogramas vezes a gravidade, 10. Então a força, peso desse homem para levantar a caixa, para subir a caixa, é de 50 newton. Então a força peso é de 50 newton. A última lei de Newton, a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Toda ação gera uma reação. Tá? Uma força é aplicada entre os dois corpos. Então, quando você aplica uma força, você recebe essa força de volta. Então, os dois corpos vão aplicar a mesma força. Além de ser a mesma força, vai ter a mesma intensidade e também a mesma direção, só que sentido contrário. Tá? Então, a força é igual, mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Então, quando você chuta a bola devolve a mesma força para o seu pé. Então, sentido diferente. Você, bola, você. A mesma força, por isso que a gente sente uma pancada. Tá? Então, a mesma quantidade de força que você aplica, você recebe. Então, quando você dá um murro numa parede, a mesma força que você aplica na parede, a parede devolve para sua mão. Por isso que dói. Tá? Então, a mesma força, sentido diferente, mas a força aplicada entre os dois corpos tem a mesma intensidade, só o sentido que é diferente. Sua mão, parede, parede, sua mão. Meu muito obrigado e até a próxima.